Oi, gente, Renata Kelly na área. Então a gente vai falar sobre a música Teatro dos Vampiros, que é lá do álbum 5 do ano de 1991. Então essa música ela retrata, né, apesar de várias outras teorias sobre o que a música fala, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho lá na frente, ela traz o retrato do cenário político que acontecia lá nos anos 90. Então a música, ela ficou, gente, uma curiosidade, né? Não sei se você lembra, se você tem a minha idade, talvez você lembre disso. Se você é mais novo, não. Então essa música, ela ficou entre as 100 mais tocadas nos anos 90, tá? Então o que o Renato disse, gente? Uma curiosidade sobre a música. Que lá na gravação do acústico da MTV, né? Do Legião Urbana, que foi gravado lá em 1992... ele falou pro Bonfá que eles fariam uma música que era para ser sobre televisão. Ou seja, gente, existe uma teoria de que o título da música, pelo menos o título, né, faz referência a uma novela dos anos 90 que fez muito sucesso, chamada Vamp. Gente, eu me lembro muito dessa novela, eu era pequena, tinha uns 11, 12 anos, adorava, ela bombou essa novela. Então, assim, deu a entender que o título dessa novela, Teatro dos Vampiros, ela faz referência a essa novela, porque ele falou que ia fazer uma música sobre a TV. Mas também, se a gente for parar pra pensar no título, ela fala sobre o teatro, o quadro, o retrato do cenário político, porque o que muitos políticos fazem? Eles são vampiros, eles sugam, né, a energia da população. Então, também existe uma teoria, olha só, outra curiosidade, de que a música, ela fala sobre drogas, né? Porque o Renato, ele estava sofrendo, todo mundo sabe disso, né, gente? Por causa da dependência química, dependência de drogas, tá? A música, gente, ela virou o quê? Um retrato sobre o período difícil do país, que aconteceu lá em 1990. E eu falo mais uma vez, se você tem a minha idade, talvez você fosse novinho na época, ou talvez você fosse mais maduro, ou muito novinho, você vai lembrar, tá? A música, o que aconteceu naquela época no cenário político? O Brasil, ele iniciava sua trajetória, gente, política, e tudo era muito novo nessa época, tá? Por quê? Havia, né, a esperança, gente, de dias melhores, né? Por quê? Porque o Fernando Collor de Mello, como sendo o primeiro presidente eleito pelo povo, trazia essa esperança. Então acontece que tudo virou um verdadeiro pesadelo. Essa esperança, ela caiu por terra, ela foi por água abaixo, gente. Porque virou, na verdade, um pesadelo, um teatro dos horrores. Por quê? Com a alta da inflação, tá? Teve a crise econômica, confisco das poupanças pelo governo, tudo isso aconteceu, tá? Teve uma rebordosa lá nos anos 90. Então a música, ela é o retrato da vida de um jovem, é como se um jovem estivesse falando, né? Que tentava sobreviver em meio a essa crise financeira toda que estava acontecendo, tá? Então, olha só, lá vamos começar a interpretar a letra da música propriamente dita. Você que gosta de interpretação, porque é muito interessante a gente pensar sobre as letras, né? As letras, elas têm uma mensagem. Então, ó, sempre precisei de um pouco de atenção. Acho que não sei quem sou, só sei do que eu não gosto. E destes dias são estranhos, fica a pouco se escondendo pelos cantos. Gente, essa primeira estrofe da música, ela lembra a personalidade do próprio Renato Russo. Porque ele era um jovem, né, nessa época jovem, que demandava atenção, né, e principalmente num cenário onde estava tudo estranho, mas ele tinha certeza de uma coisa, do que ele não queria, do que ele não gostava, e daquela situação estranha, tá? Então, um pouco autobiográfico também, né? A segunda estrofe diz assim: esse é o nosso mundo. O que é demais nunca é o bastante. E a primeira vez é sempre a última chance. Ninguém vê onde chegamos. Os assassinos estão livres e nós não estamos.
Então, gente, essa fala, enquanto na primeira estrofe ele fala sobre o eu, sobre um pensamento individual, nessa estrofe você não concorda que ele retrata assim, um sentimento coletivo, né? Então, da coletividade, então, é, isso, gente, denota como as músicas do Renato, elas são atemporais, gente. Sabe por quê? Porque algumas semanas, eu sou do Rio de Janeiro, né? E tem um bairro Copacabana que é famosíssimo, né? Que muitos turistas vêm. E assim, jovens estavam andando em bando, né? E atacavam as pessoas, né? Tipo assim, se você fosse cercado, né, por aquele grupo e não entregasse seus bens, você apanhava. Então teve um senhor, né, que foi ajudar uma outra pessoa, uma senhora, e ele acabou sendo alvo, né, dos jovens que bateram nele, ele caiu, ficou desacordado, e aí os jovens foram até ele e roubaram o celular dele estando desacordado. São cenas revoltantes, né? E aí denota o quê? Que a gente está preso e eles soltos. Então é isso que o Renato Russo canta aqui, isso lá nos anos 90, mas você percebe como é atual, como é atemporal, entendeu? Então, a gente percebe que as músicas do Renato Russo, elas trazem, né, uma genialidade, assim, incomum, né? Ela traduz esse medo e a nossa insegurança com relação à violência, né? Tanto com relação à violência quanto à nossa crise de identidade, né? Que ele traz lá na primeira estrofe. E aí, gente, você quer saber mais sobre essa música? Nós vamos esmiuçar, né? Estrofe por estrofe. É importante, é interessante, nos traz. Não é só para saber a música, por curiosidade, oba-oba, não, gente. É reflexões para a sua vida, para a nossa evolução enquanto seres humanos, né? Que tanto o Renato Russo trazia, são reflexões, né? Não é uma existência pura e simples, como qualquer outro bicho, né? Nós somos seres biológicos, mas nós somos seres racionais. Então, a gente, Renato Russo, com a sua genialidade artística, musical, ele quer nos trazer, ele quer que eu digo porque a letra dele, a arte dele reverbera até hoje. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, ative os sininhos e que ajuda também no crescimento do canal. E a nossa voz vai ser ampliada para que as pessoas contemplem através da arte do Renato Russo a sua evolução espiritual humana. Tá bom, gente? Um beijo e até a próxima.